Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado de coração pela sua audiência. Com o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix, do Nando Cabeleireiros e também da Estrúdio Saúde e Vida, que representa no Acre os produtos Amazon Estrúdio, entre os quais o leite de avestruz, aliás, óleo de avestruz. Eu tenho o prazer de conversar agora pela primeira vez aqui no programa com a Astrid, isso mesmo, Astrid de Carvalho Magalhães. Seja bem-vinda, Astrid. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber aqui no programa. Obrigada. No mínimo, um nome diferente. É, né? Astrid, né? É obra do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. É? Ela pegou de uma revista. Ela Nós viu, temos achou uma apresentadora bonito. de TV chamada Astrid. Isso, Astrid Fontinelli, né? Isso, E aqui é a Fontinelli. Astrid Magalhães. Astrid Magalhães. Juntamente com a Astrid Magalhães, eu tenho o prazer de receber o Everton Carlos Magalhães, esposo dela. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Os dois são estudantes de medicina, precisamente o quarto período, na Bolívia. Quarto ano. Quarto ano. Quarto ano. Quarto ano. Quarto ano. Na Em La verdade, Paz. Em La Paz, na Bolívia, na capital boliviana. Isso Aliás, mesmo. uma das capitais, porque, a exemplo do Brasil, La Paz tem outra capital econômica, é a capital política. Isso, né? verdade. Muita gente acha que La Paz não é. É, isso mesmo. Muito bem. Quais são os principais problemas que vocês enfrentam lá na capital? Sabendo que em outras cidades, inclusive aqui em Pando, em Santa Cruz, a gente tem perseguição, extorsão, humilhação, entre outras coisas, né, Astrid? E aí? Isso é verdade. Os problemas são diversos, mas a gente vem lutando, já faz 4 anos que nós somos representantes, e a gente já vem fazendo um diálogo, já vem fazendo reuniões. A questão da documentação, primeiramente. A documentação, ela é demorada, demora bastante. Você termina a universidade, você fica mais ou menos 1 ano para tirar a documentação de lá. Então, é um processo bastante demorado. E a gente já vem reivindicando isso já faz algum tempo, para que os trâmites venham a ser feitos de uma forma mais rápida e mais eficiente. Outra questão, quando você sai já lá da Bolívia, você já está formado, é quando você volta, que é a questão do revalida, que aí já é uma outra batalha. Já é uma outra batalha, né? E aí não depende só de vocês. E não depende. Existe também a questão da extorsão, que muitos brasileiros, quando vão fazer os trâmites da documentação, sempre tem aquela questão da propina. Isso daí também é um problema. Nem o governo brasileiro, nem o boliviano aceita isso, mas a gente sabe que existe. Eu achava que esse tipo de problema, especificamente, só acontecia no interior, né, nas cidades menores, mas nas grandes cidades bolivianas também acontece. Sim. Lamentavelmente. Sim. Quando você vai fazer o trâmite, ele já pergunta, se você quiser mais rapidez, você vai ter que pagar o extra. É o carimbaço. É, isso é verdade. Então isso é um problema que a gente vem enfrentando. Muito bem. O Everton, vocês têm uma sorte, né? Marido e mulher, ou seja, um ajuda o outro, não sente a saudade, enfim. Diferente de outros que vivem lá, bem longe da família, não tem nenhum ente querido próximo. De qualquer maneira, facilita mais, então, fortalece vocês a entrarem de corpo e alma nessa luta, né? Sim, é a importância de ter uma pessoa junto com a outra, ajuda na questão onde quando você está fraco, um fortalece o outro, um ajuda o outro. Isso. E até mesmo vendo essa condição de quando uma pessoa vai para lá sozinha, ela vê assim, sem condições nenhuma de estar solucionando seus problemas. Até mesmo a ideia de representar esses estudantes veio através disso. Porque às vezes falta, o pai daqui fica lá preocupado, como que está meu filho está bem, como que ele está passando. Muitos vão para lá sem nenhuma informação, sem nenhum conhecimento. Eles não sabem o que é um visto, não sabem como que é a questão de uma cultura de outro país. Às vezes algumas pessoas saem daqui do nosso país sem saber simplesmente falar o espanhol. Nem sabe às vezes que lá a língua é o espanhol. Ele não sabe como que é os trâmites, como que funciona a questão do país. Então a gente vem trabalhando, fazendo uma assessoria lá em La Paz e em outros departamentos da Bolívia e até mesmo no Brasil. A gente agora vem buscando informações para fazer uma cartilha informativa explicando como que é
você está indo lá para aquele país e como que você vai passar e como que você vai fazer para você conseguir amanhã realizar o seu sonho de ser médico ou ser odontólogo, ou seja da área que você venha buscar lá na Bolívia. Então a gente luta para ter essa união e ter conhecimento, saber ter informações. Artrídio, o Everton falou num ponto importante. O sonho. Isso não vai fazer você desistir do sonho. Ele não é acriano, você é acriana de Rio Branco. Sim. Ele é goiano. Estão na Bolívia, mas são brasileiros. E brasileiro não desiste nunca. Não desiste nunca. E aí? Verdade. Olha, todo mundo tem um sonho, que está estudando lá, tem um sonho de um dia se formar e vir para o seu estado de origem. Hoje nós temos 7.000 acrianos. É um número considerável, todos os né? municípios, sim. Fortalecem, de certa forma, a economia boliviana, né? Sim, fortalece. E imagina que cada um, Alimentação, seu pai, a sua mãe, estado, alguém tem que bancar eles lá, né? Na faculdade, a maioria das faculdades são particulares, e aí vem um aluguel, vem a comida. Eles deveriam tratar melhor os brasileiros, né? Porque sim, vocês ajudam bastante no fortalecimento do PIB boliviano, verdade, né? E por isso que a gente fez uma cartilha, que a cartilha ela é direcionada a quem quer ir, a priori, estudar medicina na Bolívia, seja em Cochabamba, em La Paz, aqui em Pando, em Santa Cruz, que tem muitos brasileiros. E ela trata desde quando a documentação que você tem que levar, que documentação você tem que levar, até as formas de revalidação de diplomas. Então, essa cartilha, nós estamos organizando uma audiência pública que vai ser feita dia 4 de dezembro, às 4 horas, na Universidade Federal de Pando. Vai ser tratada, além dessa cartilha que a gente vai dar para os alunos, vai ser tratada sobre os problemas que nós temos lá, tanto de documentação como do Revalida. Nós estamos fazendo uma forma de reivindicar que o Revalida seja feito 2 vezes ao ano. Infelizmente é só uma vez ao ano, então se você não consegue uma vez passar, você tem que esperar o outro ano para fazer. Nesse caso seriam só 6 meses, né? Sim, seria um pouco, mas só que isso não é uma batalha que não é só nossa, os estudantes. Nós temos que ter um apoio do governo aqui do Brasil. Por isso nós fomos em São Paulo e em Brasília falar com a bancada dos acrianos lá em Brasília, o deputado federal Léo de Brito, falamos aqui com o Genilson Leite e algumas outras pessoas que estão querendo entrar e estão querendo apoiar. Só que antes, quem fazia esse serviço era a deputada federal Perpétua Almeida. Era ela que nos ajudava, era ela que ia lá nas reuniões. Só que, infelizmente, nós perdemos essa referência. E agora nós estamos buscando quem venha nos ajudar e quem tem interesse. Não é todo mundo que tem interesse pela questão do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Estadual também de Medicina. Então, não é todo mundo que quer entrar nesse leque. Mas nós estamos buscando apoio e estamos fazendo convite para várias autoridades estar presentes nessa audiência pública para a gente tratar desses assuntos, que não tem como você fugir. É uma realidade nossa, existem os alunos que vão para lá todos os anos e não são poucos, principalmente da fronteira, e nós estamos aí para somar e para ajudar não só os estudantes, mas a gente mesmo que é estudante. Com certeza. Mas chegará o dia em que teremos mais vagas aqui na Universidade Federal do Acre e que as coisas vão melhorar, haverá mais uma oferta maior de vagas para que você possa pagar um preço mais justo, porque as faculdades particulares, a única faculdade particular de medicina está cobrando muito alto em função dos gastos, isso é normal, né? Fazer o quê? Tem que repassar. O Everton, há exemplo de brasileiros, outros países enviam também estudantes lá para a Bolívia? O Brasil continua sendo o maior cliente dos bolivianos? A gente convivendo na Bolívia há bastante tempo, você encontra pessoas de vários países. Encontra pessoas dos Estados Unidos, encontra pessoas... Tem até americano lá na Bolívia? Americano, estudando lá na Bolívia, pessoas da Europa, pessoas que vêm de vários países também da África. Países aqui da América Latina, muitas pessoas vão para lá, do Peru,
de outros países aqui também, da região aqui, às vezes Argentina, encontra pessoas do mundo inteiro. Porque a verdade é o seguinte, apesar da evolução na questão educacional, vários cursos são criados a cada ano e tal, mas medicina e direito continuam sendo os mais procurados, né? Acho que pela ordem, medicina. É o sonho de toda família ter pelo menos um médico, né? É verdade. Família, é verdade. Logo teremos 2 médicos, marido e mulher. Isso mesmo. Sim, é verdade. Não é uma profissão simplesmente no sentido de você querer o ganho financeiro, que muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu vou ser médico porque o médico ganha muito bem. A profissão de medicina é algo que tem que nascer da pessoa, claro. Tem que ser algo que tem que ter como se fosse um chamado, e a pessoa tem que entender que ela vai cuidar de pessoas, do Agora, ser será humano. que existe coisa melhor você se pago para salvar a vida, né? Para cuidar de vida, né? Cuidar de gente? Isso é uma gratificante, honra, né? é gratificante. A pessoa saber que, às vezes, no mundo hoje, você, às vezes, ser como um herói, como uma pessoa que vai salvar a pessoa, cuidar da sociedade em si. Vai cuidar, às vezes, até do seu próprio familiar, às vezes, de uma pessoa que você conhece. Isso é muito gratificante. Claro que a responsabilidade é bem maior, né, que Isso. outras profissões. Se o cara é condenado numa ação, o mundo não desaba sobre as costas do advogado. Em qualquer outra ação. Se morre nas mãos do médico, aí, sério, o próprio CRM já entra, né? Sim, Negligência, intensa e tal. Sim. Esquece as vidas que são salvas, mesmo profissional salvou, né? Salvou, verdade. Alto risco e tal. Verdade. A medicina é uma profissão muito linda e você tem que ter vocação. Porque não é fácil, são vários anos de estudos, depois você tem que estudar para se especializar. Ficar se atualizando. E ficar se atualizando. Então, não é uma coisa que tu estuda hoje, amanhã já é outra coisa, já tem outro medicamento. Então, você tem que estar constantemente estudando. Claro. Né? Eu e meu esposo, nós estamos nessa representação para reivindicar os nossos direitos, porque a gente fica lá na Bolívia sem assistência de nada. Então, se acontece um problema, ou até mesmo com um brasileiro no nosso estado ou de outro estado, então a gente está abrindo uma associação para unir forças, para reivindicar algumas coisas, que seria o revalida 2 vezes ao ano, a questão da documentação que é muito demorada, porque até hoje não existe nenhuma, aqui no Brasil, uma força que diga, não, existe uma associação, existe uma fundação, alguma coisa que reúna esses alunos. Então, a gente teve essa ideia de fazer essa associação para que a gente venha a ter forças, para poder reivindicar com um deputado federal, com um senador, aquilo que a gente necessita. Seria a Associação dos Estudantes Brasileiros na Bolívia. Sim. A ESBravol. Foi o que eu inventei, não nada disso. Foi rápido, né? Foi rápido. Para encerrar nossa conversa, qual a expectativa de vocês em relação a esta audiência pública? Está marcada já para acontecer lá na Universidade de Pando. De Pando. Isso. A nossa expectativa são das melhores. Não é fácil fazer uma audiência pública, você tem que ir, demora para falar com o deputado federal, para chamar ele, para fazer o convite, para organizar, chamar os alunos, pedir à universidade para que no horário de aula os alunos venham assistir essa audiência. Mas eu creio que vai ser um sucesso, porque nós já estamos unindo forças já faz algum tempo. Nós temos os alunos do nosso lado, que não são poucos, entendeu? E a ideia é de fazer essa audiência pública não só aqui em Cobija, mas também em Cochabamba, em Santa Cruz, em La Paz, que é onde a gente estuda, e em toda a Bolívia. A intenção é a gente unir forças para a gente reivindicar os nossos direitos. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Continue na luta. Tá? Tá bom. Foi um prazer, Obrigada. Everton. Um prazer também. Sucesso, tá? Vocês também. Muito bem, conversei aqui com a Astrid Carvalho Magalhães e com o seu esposo, o Everton Carlos Magalhães, estudantes de medicina na Bolívia. Depois do intervalo comercial eu volto com mais uma boa entrevista, então continue com a gente. Em 2 minutos. Até já.